Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a povo lindo de sempre. Hoje vamos ver questões ainda de transitividade verbal da organizadora Fundação Carlos Chagas, como eu prometi na aula passada. Para quem está chegando agora aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Se gostar, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos. E para todos vocês, no final, escreva sugestões, escreva nos comentários o que você sugere, o que você quer ver, se você gostou, se você está aprendendo, fale as suas dúvidas. Estamos aqui, o objetivo é trabalhar um português direto ao ponto, um português que realmente nos leve à aprovação, nos leve à vaga no concurso público, ok? Então vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos aqui pegar nossa canetinha, né? Vamos escrever. E a nossa primeira questão, na verdade hoje todas as questões, nós vamos trabalhar a Fundação Carlos Chagas. Primeira coisa que a gente tem que pensar ao trabalhar Carlos Chagas, primeiro que tem que perder o medo, né? Que de modo geral as pessoas têm muito medo. Esse assunto de transitividade é a melhor organizadora para você aprofundar. Depois que você aprende, treina em organizadoras mais simples, você vai aprofundar na Fundação Carlos Chagas para depois você aplicar em outras questões nas organizadoras como CESP, Consultec, UNEB, GV e outras. Então, a Carlos Chagas é muito boa para isso. E como é que você faz? Você vai observar. Quando ela estiver pedindo, ela falar o verbo que exige o mesmo tipo de complemento, você vai perceber que ora ela vai grifar o verbo, ora ela pode grifar o complemento. Tanto faz. Se ela grifar o complemento ou grifar o verbo, não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que saber que tudo começa perguntando ao verbo. Aqui o verbo é o amor da nossa vida, início, meio e fim. É ele que você tem que perguntar. Então, se ela grifar o complemento, tem como saber quem é o complemento sem perguntar o verbo? Não, não tem. Então, aí você vai sempre fazer esse mesmo processo. Aí você vai e faz a pergunta. Como é que faz? Você vai perguntar. Quem facilita algo, facilita alguma coisa, facilita alguém. Toda vez que eu pergunto e a minha resposta a algo, alguma coisa, alguém não exige preposição, não aparece preposição, eu já sei que este é um verbo transitivo direto. Então, o verbo facilita é um verbo transitivo direto. Então, a astronomia aqui é o sujeito. Prático ação de facilitar, né, a obra das outras ciências. Então, aqui é um objeto direto, é o complemento desse verbo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar o verbo localizar. Então, agora que eu já fiz a análise da minha frase inicial, nós vamos para as alternativas e precisamos analisar todas. Por isso que demora, é uma prova que demora um pouco mais, porque não dá para você simplesmente chegar agora e eliminar. Por que não dá? Porque você primeiro tem que saber o que é um verbo para você fazer a pergunta. Então, é muito comum, ao chegar aqui nesse ponto, algum aluno falar assim, prof, eu estou entendendo tudo, mas a minha dificuldade é localizar nas frases. Olha que eu coloquei a primeira questão com frase até mais simples, mas Fundação Carlos Chagas costuma colocar frases longas, né? E aí você fala, meu Deus, quem é o verbo? O verbo, povo lindo, você vai localizar, é sempre aquele que dentro dele já tem uma pessoa, né? Morfologicamente falando, quando a gente for estudar verbo, a gente vai entender melhor, só que aqui dessas palavras todas, você vai ver. Quando eu digo ficam, não tem a pessoa, eles ficam, elas ficam, então já tem uma pessoa. Então, tudo que tiver a pessoa é o verbo. Aqui, ó, é. Quando eu digo não estou dizendo ele é, ela é, então isso é o verbo. Quando eu digo proporcionou, ele proporcionou, ela proporcionou, tá vendo? Então, nesse caso, é que você vai descobrir o que é o verbo, precisa localizar. Aqui, ignora, ele ignora, ela ignora, né? Aqui, ó, passa, ele passa, ela passa. Então, agora eu localizei os verbos. Primeiro passo, povo lindo, se tiver dificuldade de localizar o verbo, precisa ver
Verbo, além de você encontrar as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, dentro do nome, independente do contexto, você também vai perceber que termina em AR, ER e IR. Isso é um verbo, ok? Então vamos lá. Aqui você tem astros que ficam tão distantes. Povo lindo, quem que fica tão distantes aqui? Inclusive no plural e tudo concordando. Não seria astros? Que é o seguinte, como a gente não estudou pronome ainda, se a gente já tivesse estudado pronome, a gente ia ver que esse que está substituindo, né? Mas, enfim, no momento aqui eu já sei que quem que fica distantes? Astros. Então, aqui é o sujeito dessa questão, né? Representado pelo que, né? Ficam, então aqui está representado pelo que, mas esse que está substituindo astros, então dá no mesmo. Astros é o sujeito dessa questão representado pelo que. Então eu já sei que se astro é plural, distantes, então isso aqui é um predicativo do sujeito. Lembrando que quando a gente vai para uma questão de Carlos Chagas, ele já parte do ponto, é lógico, que a gente está na prova já sabe tudo, que é pronome relativo e tal, só que a gente ainda vai estudar. Mas só para dizer que, por que eu não estou dizendo, não estou escrito aqui astro como sujeito? Porque esse que está substituindo o sujeito. Está faltando o sujeito aqui. Então, o que tem função de sujeito, mas que eu já sei que representa a palavra astros, por isso tão distantes. Então, isso aqui é um verbo de ligação. Então, essa resposta não é. Vamos para a letra B. Ó, tem aqui o verbo ser, povo lindo. Se você encontrar o predicativo do sujeito, eu já sei que ele vai ser um verbo de ligação. Se você não encontrar, no máximo aí, sei lá, ele pode ser alguma coisa, mas o que mais costuma é ser verbo intransitivo. Aí eu pergunto, astronomia é uma das ciências. Quem que é? O que é aqui uma das ciências? Não é astronomia, povo lindo? Se astronomia aqui é, se é, porque está. Então, se isso aqui é sujeito, isso aqui está qualificando o sujeito, então, isso aqui é predicativo do sujeito. E se é predicativo do sujeito, aqui eu já sei que é um verbo de ligação. Então, eu já sei que alternativas A e B, elas não são a nossa resposta. Então, vamos para a letra C. Letra C, que nos proporcionou um espírito. Quem proporciona algo, né? A alguém. Então, eu já sei que esse verbo aqui, nesse contexto, ele está como verbo transitivo direto e indireto. Qual foi o algo proporcionado? Um espírito. Objeto direto, não tem preposição. E proporcionou isso a quem? Ó, nos. Na nossa próxima aula, a gente já vai trabalhar essa questão do objeto indireto, ou essa questão do pronome oblíquo, que substitui os objetos, direto ou indireto. A gente vai trabalhar. Aqui nesse contexto, esse nos significa, né, a nós. Então, nesse caso, objeto indireto. Então, a letra C também não é a nossa resposta, né? Então, isso aqui é um objeto indireto, não é a nossa resposta. Então, a letra C, verbo transitivo direto e indireto. Vamos para a letra D. Aí você tem aqui, ignora. Ó, vamos supor que você estivesse lá na prova, olhou essa frase aqui e falou, nossa, mas que frase estranha, não entendo cujo, não estou me lembrando, não tem nada depois do ignora. O que você faz? Você vem e responde primeiro a letra E. E aqui você tem passa. Vamos fazer isso como se estivesse na prova? Aí tem, onde seu corpo não passa de um ponto obscuro. Ô, povo lindo, seu corpo aqui, que é o sujeito, não passa de algo, de alguma coisa, tá vendo? Ele não passa de algo, de alguma coisa. Então, eu já sei que esse passa aqui, se eu respondi com a preposição de algo, de alguma coisa, eu já sei que isso aqui é um complemento ligado ao verbo, que só pode ser objeto indireto, já que tem a preposição, passa de algo. Então, esse verbo aqui está como verbo transitivo indireto. E você falou, prova, por que volta e meia você fala esse verbo está? Lembra, gente, porque é tudo no contexto. Não vai fazer a pergunta ao verbo na cabeça, no achômetro. Você tem que perguntar o verbo pensando naquele contexto, porque esse verbo passar poderia ser
Quem passa, passa por algum lugar. Daria de um DBO de lugar, seria verbo transitivo. Quem passa, passa algo. Alguém seria verbo transitivo direto e indireto. Agora aqui está dizendo passa de algo, então é o verbo transitivo indireto. Então observe que por eliminação já sobrou a letra D, a nossa resposta. Só que é o seguinte, essa frase, por ela ter aqui o pronome relativo cujo, que vamos estudar futuramente, essa importância, né, alguma coisa cuja importância, que essa coisa aqui não está, ficou no texto, não interessa pra gente. Aí eu vou perguntar o verbo. Quem ignora? Ignora algo. Ignora alguma coisa, ignora alguém. Ele é um verbo transitivo direto. Se ninguém ignora o quê? A importância. Então, a importância aqui, objeto direto, só que está nessa estrutura aqui com o pronome relativo, tá vendo? Cuja, que é para poder a pessoa ficar sem saber o que é. Mas a gente vai estudar isso depois, tá? Então, seria importância, sei lá, do documento, importância da cidade, a importância da cura do coronavírus. Ficou aqui para trás, não interessa. Daí o seguinte, se esse verbo é transitivo direto e indireto, ninguém aqui é o sujeito, então encontramos a nossa resposta, letra D. Ok, povo lindo? Então aqui nós encontramos duas alternativas com verbo de ligação, uma com transitivo direto e indireto, outra com verbo transitivo indireto e outra que era a resposta. Só não entrou aqui verbo intransitivo. Segunda questão. Vamos que vamos. Agora que a gente pegou aí a manha, como é que faz? Povo lindo, vai ser sempre desse jeito. Então não tenha medo, é questão de fazer várias questões. Então é o seguinte, aqui é a mesma coisa. Verbo exige o mesmo tipo de complemento. E se ele pedisse, grifasse o complemento em vez de grifar o verbo, ia mudar alguma coisa? Lógico que não. Por que não, prof? Porque eu sempre pergunto ao verbo. Mesmo que tivesse grifado o complemento, para saber quem é o complemento, eu preciso saber quem é o verbo. Então, aqui eu venho, ó. A sua capacidade de encarnar valores e princípios. Então, quem encarna algo, encarna alguma coisa. Verbo transitivo direto. Qual foi o algo encarnado aqui? Objeto direto, valores e princípios. E aí, automaticamente, eu já sei que nessa questão eu preciso também encontrar um verbo transitivo direto com objeto direto. Foi que a prof disse que é para fazer? Localiza o verbo. Como é que eu vou saber que é o verbo? Ou é aquele que termina em AR, ER ou IR, que é o caso aqui, ó, encarnar. Ele está na sua forma infinitiva. Ou eu procuro aqui, ó, quando eu digo ela contribui, mesmo que tivesse escrito aqui ela, eu já sabia que seria ela ou ele. Aí eu venho aqui, ó, repousa, ela ou ele, é verbo também. Já encontra a pessoa. Na letra C, seria, ele seria, ela seria. Mesma coisa, localizei. Na letra D, produzem, eles produzem, elas produzem. Na letra E, necessitam. Eles necessitam, elas necessitam, ok? Então, o verbo é isso, eu localizo a pessoa. É claro que futuramente nós vamos estudar tempo, modo, voz, mas por enquanto, aí também isso é de ação, fenômeno da natureza, mas por enquanto, povo lindo, não precisa nada disso. É como a prof falou, chama morfossintaxe, mas a gente vai falando do morfossintaxe, a morfologia sintaxe, à medida que precisa, que você só precisa saber o que é um verbo. No sentido de olhar se esse verbo está conjugado, que já tem pessoa, ou que não está conjugado e ele está no infinitivo, ok? Então vamos, que o tempo urge. Então, se eu digo aqui, ó, contribui, mas ela contribui para a formação da própria essência da democracia. Quem contribui, nesse contexto, contribui para algo, para alguma coisa. Então, é um verbo transitivo porque exigiu complemento. Só que dentro desse complemento, o que é que tem? Preposição. Se o nosso complemento ele vem com preposição, então eu já sei que ele é um algo com preposição, já sei que ele é um verbo transitivo indireto. E esse para frente tudo é o objeto indireto, que é o objeto indireto, então essa não é a nossa resposta. Então vamos que vamos. Letra B. A democracia repousa sobre a ficção. Aí, povo lindo, aqui nesse nosso contexto, só a gente olha sobre preposição aqui. Mas, enfim, vamos perguntar. Que quem repousa sobre algo. Sobre alguma coisa, sobre alguém. Então, de novo, é um verbo transitivo indireto
E esse sobre aqui é o objeto indireto. Se é objeto indireto, também não é a nossa resposta. Tá vendo? Muito bem. A prof não está classificando aqui sujeito, que o nosso foco aqui é tipo de verbo e tipo de complemento, até porque às vezes não tem, já que Carlos Chagas pega a frase lá do texto e às vezes ela deixa dentro do próprio texto. Bom? Aí vamos para a letra D. Letra C. Na letra C diz seria. Já sei que é do verbo ser. Então, a chance grande desse verbo ser de ligação. Só que para ele ser de ligação, ele precisa ter o quê? Predicativo do sujeito. Então, se isso aqui for predicativo do sujeito, né, eu já vou saber que este verbo é de ligação. Então, quando eu digo o consentimento de todos seria a única garantia indiscutível, eu vou perguntar a você o que seria a única garantia indiscutível. Então, eu já sei que é uma qualidade, é uma característica do sujeito. Então, isso aqui é o sujeito, o núcleo do sujeito consentimento, se o verbo está no singular. Então, esse verbo é verbo de ligação e a única garantia que está associada aí a consentimento é o predicativo do sujeito, então também não é a nossa resposta, ok? Vamos para a letra D. Mas as sociedades produzem conflitos. E aí eu pergunto, quem produz? Produz algo. Produz alguma coisa? Produz alguém. Verbo transitivo? Direto. Qual foi o algo produzido pela sociedade? Qual foi o algo produzido pela sociedade? Ó, o D da prof ficou feio, mas tudo bem. Direto. Verbo transitivo direto, ok? Verbo transitivo direto. A gente tenta arrumar, fica pior, né? Mas tudo bem. E aí, conflitos, sem preposição, objeto, objeto direto. Objeto direto. E as sociedades aqui, você pode ver que o verbo, inclusive, está no plural, tá vendo? É o sujeito aqui da questão. Conflito, objeto direto, então, encontramos a resposta. Portanto, essa é a resposta correta. E a letra E? A letra E, tanto faz, né? Quem necessita de algo. Necessita de alguma coisa, de alguém. O dia até que eu já peguei bem, tá vendo, Paulinho? Falava D. Os dois estão corretos. Bom, quem necessita de algo, de alguma coisa. Onde está aqui o de? Então, objeto indireto. A prof fica dizendo assim que a prof vai fazer 7 meses que chegou de Campinas, São Paulo. Então, morei lá 20 anos. Enfim, então, quando vai misturando essas coisas aí, você sabe que tá tudo certo. Dizer de, dizer de, dizer se, dizer si, dizer tá tudo ok, tá bom? Então, eu já sei aqui que a minha resposta, letra D de dado. Vamos para a próxima? Vamos. Já viu como é a Fundação Carlos Chagas? Você tem que trabalhar todas as alternativas. Bom, essa foi uma questão bem interessante, até da prova dessa NASA de Campinas. É uma prova de nível médio, mas é bem interessante essa questão aqui, ó. Ela no próprio enunciado, ela já diz o que ela quer, ó. Ela diz o que é já. A forma sublinhada, ela já diz, é empregada como verbo transitivo direto, que é difícil acontecer isso aqui, ó. Então, ela já disse a gente o que é. Então, eu não preciso muito trabalho. Então, eu já sei que isso aqui é um verbo transitivo direto. A própria enunciado já está dizendo que isso não é comum, tá? Então, o bojador marcava a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Então, se ele já está dizendo que é objeto direto, então quer dizer que isso aqui tudo, até o final, é o objeto direto. É o objeto direto. E aí, ele quer que a gente encontre uma alternativa, né? Que tenha, no contexto, que é importante, a prova sempre usa essa coisa de contexto, a mesma transitividade, tá vendo? Mudou só um pouco o enunciado. E aí, povo lindo, pensa sempre. Você tem que saber que o verbo tem que ser aquele que está no contexto. Que a prova pode fazer tudo para mudar. As nossas 2 primeiras questões foram questões realmente básicas, não tinha pegadinha nenhuma. E aí, agora a gente vai ver aqui, as 2 próximas pelo menos, que aparece aqui aquelas particularidades, aquelas coisas, né? Por exemplo, a gente vai localizar aqui viu, que é o primeiro verbo da primeira frase. A gente vai localizar na letra B, despachou, que é o segundo verbo, aqui. A gente vai localizar na letra C, revelou-se, revelou-se. Sempre que tiver a partícula, o pronome junto, você deixa junto com o verbo.
Aqui tem ficavam. Ficavam. Há uma chance de ser um verbo de ligação, né? Estavam também uma chance, desde que tenha predicativo do sujeito, não é isso? Muito bem. O que nós estamos procurando aqui? Um verbo transitivo direto. Então, o que acontece? Se a gente parar e pensar pelo raciocínio, a letra D e a letra E, pode até ser que a prova vá ler, mas no máximo aqui vai ser um verbo intransitivo. Mas vamos ver, ó. Qual que é a pegadinha de cara? Você, aqui, ali é adjunta adverbial de lugar. Olha a vírgula. Se não tivesse, seria até o sujeito, apelido da pessoa, né? Ó, ali é o lugar. Viu pegadas humanas de camelo. Aí eu tenho viu. Aí a pessoa que quer perguntar na cabeça, sem olhar o contexto, ela fala assim, ó, quem vê, vê. E aí já dá errado. Porque nesse contexto, o verbo ver não é de quem vê, vê. Aqui é de quem vê, vê algo. Qual é o algo que a pessoa tá vendo aqui? Pegadas humanas. Não é o algo, povo lindo? Se eu tivesse aqui pegadas de camelos, pegada de elefante, periquito, papagaio. Entendeu o que a prova fez? Então, na verdade, aqui você tem um objeto direto com vários núcleos, só que no segundo ele colocou o D, porque ele não falou, não repetiu a palavra pegadas. Pegadas, e também ele não falou pegadas de homem, pegadas de camelo, tá? Então, eu já sei que pegadas aqui é o núcleo, então isso aqui já é um objeto direto. Então, a pessoa que vai ver a questão e não observa o contexto, já ia achar que isso aqui era um verbo transitivo. Então, aqui, povo lindo, é um verbo transitivo direto. Olha que pegadinha. É uma questão que eu vou ter aqui para frente, questões assim alternativas que veio mesmo assim para a pessoa errar. E, na verdade, de cara, você já encontra a resposta. Muita gente passou por cima disso aqui, porque pensou quem vê, vê. Então, aqui é quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto, complemento, objeto direto, já é a nossa resposta. Aí você vai para a letra B, que é a pegadinha que eu acho assim fantástica, que a prova da Carlos Chagas adora fazer aí essas transformações. Se você pegou esta frase e leu de qualquer jeito, você ia ver assim, ó. O infante, Dom Henrique, despachou o explorador Giannis para uma 15ª tentativa. Aí você vai e pergunta na cabeça. Aí pergunta assim, ó. Quem despacha algo, despacha alguém para algum lugar. Aí já erra. Você tem que olhar aqui nesse texto, tem para algum lugar. Quando eu digo uma 15ª tentativa, é para algum lugar. Então aqui, povo lindo, ele transformou lugar em algo. Quem despacha, despacha algo, despacha alguém para algo. Então, para a 15ª tentativa, ele transformou em algo. Então, isso aqui é um objeto indireto. Olha aí a preposição. Preposição para algo. E isso aqui é objeto direto, que é o explorador. Muita gente ia pensar que a resposta certa era a letra B. Mas aqui é quem despacha, despacha algo, despacha alguém para algo. Então, esse verbo ele foi transformado nesse contexto, porque o comum desse verbo seria o quê? O comum desse verbo seria ele ser verbo transitivo direto com uma adjunta adverbial de lugar. Ok? Olha outra letra aqui interessante, ó. O insondável, no entanto, revelava-se uma tentação irresistível. Olha só, povo lindo. Aqui muita gente vai dizer que quem revela, revela algo. Povo lindo, quem revela algo não teria esse si. Então, eu vou dizer que eu me revelei professora aos 16 anos. Você se revelou um excelente estudante. Se você se revelou um excelente estudante, é porque você é estudante. É porque eu sou professora. Então, esse revelar aqui não é de revelar o segredo ou de revelar a foto. Aqui é um verbo de ligação. Se eu me revelei, é porque eu passei a ser. Tá vendo? Então, quem que é uma tentação irresistível aqui? Uma tentação irresistível aqui é o insondável, que é o sujeito, tá vendo? Então, eu já sei que esse insondável aqui é o sujeito. Então, aqui é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E esse revelava-se é verbo de ligação. O no entanto aqui é uma conjunção, né? É uma conjunção aqui adversativa, mas não vem ao caso. Então, povo lindo, muito cuidado aqui, ó, quando você encontrar esses verbos aqui com os pronomes, porque às vezes quando ele tem pronome, ele muda a transitividade. Aqui nesse caso, se ele se revelou, é porque ele está, ok? Verbo de ligação.
Aí vamos para a letra D. Ficavam. Ficavam não seria, como do verbo da lista, não seria ali um verbo de ligação? Bom, povo lindo, mas quando eu digo ao sul, é o adjunto adverbial de lugar, não é isso? É um adjunto adverbial, certo? Agora, quem que ficavam ao sul? As terras místicas da África e do Mar Mediterrâneo. Então, isso aqui tudo é o quê? Não respondi com quem? Se é o quem, isso aqui só pode ser sujeito. Então, aqui, nesse contexto, em vez de ficava ser verbo de ligação, ficava, passa a ser o quê aqui, povo lindo? Verbo intransitivo. Ai, prof, por que verbo transitivo? Tô chegando agora, eu não sei. Povo lindo, as aulas anteriores eu mostrei a diferença de um verbo de ligação para um verbo intransitivo, ou seja, adjunto adverbial com predicativo e sujeito. O verbo de ligação só continua sendo de ligação se ele tiver predicativo e sujeito. Aqui eu não tenho. Olha aqui, ao norte do Cabo, também não é o lugar? Adjunto adverbial, né, de lugar. Aí estavam a civilização e as cidades. Aqui, ó, 2 núcleos, civilização, cidades. Então, eu já sei que isso aqui tudo é o sujeito. Aí eu pergunto, quem que estavam ao norte do Cabo? A civilização, a cidade, sujeito. Respondi com quem ou o quê? Já sei que é sujeito. Então, esse verbo aqui, nesse contexto, em vez dele ser um verbo de ligação, ele passa a ser um verbo intransitivo. Por que mesmo? Porque eu não tenho aqui o predicativo sujeito. Então, a resposta correta, letra A. Então, essa é uma questão muito interessante. Não deixe de fazer essa questão de novo, observar bem, porque ela traz aqui, né, 2 pegadinhas principalmente. Bom, vamos que vamos? Vamos. Questão de número 4 é a nossa segunda questão dessas 4, que também tem aí uma transformação no contexto. O que é comum você pegar aqui o verbo, quando você tem aí o vinha, né? Ele quer o mesmo complemento. É comum você pensar aqui, ó, quem vem, vem. E já dizer que esse verbo é verbo intransitivo. Povo lindo, presta atenção ao contexto, não é isso que a prof fala? Então aqui, ó, vinha dá possibilidade de aproximação. Nesse contexto, esse verbo vir, ele não é verbo intransitivo. Vinha de algo, vinha de alguma coisa. Então, ele está como verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Então, aqui, ó, o que vem, vem de algo, vem de alguma coisa. Então, isso aqui tudo, olha aqui a preposição, é o objeto indireto. Tá vendo a pegadinha aqui da questão? Então, foi uma questão transformada no contexto. Então, sempre tem que pensar no contexto para não perguntar pela cabeça. Bom, e vamos que vamos? Vamos que vamos. Tudo lindo, né? Maravilha. Então, na letra A, quem é o verbo? Acontecia. Aí, a pessoa que já achou que isso aqui era verbo transitivo já vai dizer o que acontece, acontece. É verdade, o que acontece, acontece. Se você estiver lendo aqui o contexto, você vai ver que aqui é um verbo intransitivo, ó. Mesmo quando esse fato, essa de fato não acontece. Se o que acontece, acontece... essa não acontece, eu já sei que é verbo intransitivo. Mas a prova já queria que a pessoa achasse que era esse. Então, esse não é. Letra B, caíram. E aí a pessoa vai dizer, caíram, né? O que cai, cai. Verdade, o que cai, cai. Mas aí vai dizer, mas esse aqui também é, e agora, meu Deus? Povo lindo, só que aqui caíram no gosto do pianista. Aqui caíram em algo, o que cai, cai em algo, tá vendo aqui? Olha a preposição. Caiu em algo, caiu em alguma coisa. Então, isso aqui não é lugar. Então, aqui está como verbo transitivo indireto. Olha o que a Carlos Chaga fez. Transformou um verbo que, na sua essência, era um verbo realmente transitivo em verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é objeto indireto. Portanto, encontramos a nossa resposta, que é a letra B de bola. Vamos que vamos? Olha aqui, ó. E foram esses tantos pianos. Então, aqui, povo lindo, alguma coisa foram esses tantos pianos. Então, eu passo do ponto que isso aqui, já que eu não tenho para perceber aí outras características que foram aí, tanto pode ser do verbo ir, como pode ser de ligação, alguma coisa foram esses tantos pianos, então pode ser no conter, vamos classificar como verbo de ligação, mas até poderia ser de ir também, né? Mas... ou esses tantos pianos, né? E foram esses tantos pianos. Mas a gente não pode dizer que também é o sujeito,
Porque pode ser que sim, pode ser que não. Esses tantos pianos foram, como alguma coisa foram esses pianos. Então, isso aqui é o contexto que diria pra gente que seria, ou seria predicativo sujeito, ou seria o sujeito. Teríamos que ver a frase lá atrás. Então, se eu disser, esses tantos pianos foram alguma coisa, aí seria predicativo. Mas alguma coisa foram esses tantos pianos, seria predicativo sujeito, mas de qualquer forma não é a nossa resposta. Letra D. Animavam as salas. Então, se animavam as salas, aí o quê? Que animavam as salas. Que anima algo, anima alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, as salas, objeto direto. É a mesma coisa. Carlos Chagas adora isso, ó. O sujeito ficou aqui atrás. Não interessa. É verbo transitivo direto, não é a nossa resposta. E depois você tem assim nasceu o choro. Povo lindo, quem nasce? Nasce. Verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, o choro aqui, assim é o modo como ele nasceu. E o choro, quem que nasceu? Quem que responde quem? Aqui eu tenho sujeito. O choro nasceu. Sujeito, verbo intransitivo. Um assim é um adjunto adverbial, né? De modo assim, deste modo. Bom? Muito bem. Aí, povo lindo, não sei se vocês estão percebendo, toda agora nossas aulas, eu estou deixando 2 questões para que vocês possam responder nos comentários e eu faça aí e coloque a resposta. Por exemplo, da aula anterior, eu ainda não fiz, mas vou fazer, até mesmo para avisar para vocês que eu vou colocar a resposta lá da questão que eu deixei sem analisar. Então, hoje é a mesma coisa. Eu já sabia que a Fundação Carlos Chagas é uma questão grande, então eu sabia que você dá para fazer até a questão 4. Então, a questão 5 você responde, e a questão 6 também. Você vai responder, e a prof vai colocar o gabarito lá nos comentários, tá bom? Então, você responde, e tiver alguma dúvida, você vai me perguntar, ok? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aqui. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha, compartilhar para os seus amigos, se você achou legal, se você gostou. E até a próxima aula, que nós vamos falar de pronome, particularmente o emprego do pronome pessoal oblíquo átono, ok? Então, até a próxima. Muito obrigada por hoje. Beijo no coração. Tchau, povo lindo.